Eu tinha esquecido. Vou colocar ela aqui a partir de agora. Então, vamos lá. Nossa matéria é filosofia e a sociologia hoje no direito. Primeiro, nós vamos falar sobre o que é a filosofia. O que a gente pensa em relação à filosofia? Então, a frase bem interessante que eu achei da filosofia é essa. A filosofia, ela é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo pertence tal e qual. Dá para entender alguma coisa? Não, tal qual a filosofia. Né? Então, nós temos que procurar qual é o objetivo da filosofia, para que existe a filosofia, o que essa filosofia vem interferir aqui no nosso direito. Quando a gente está estudando direito, poxa, eu estou fazendo direito, eu não estou fazendo filosofia. Por que eu tenho que estudar filosofia? Por que eu tenho que estudar a sociologia? E é isso que é o nosso conteúdo da aula de hoje. O objetivo da filosofia, ele não é apenas para observar, né? Para tomar a distância, iniciar a vontade de questionar, né? Para o filósofo, o que ele pensa? Ele vai querer conhecer sempre mais, pensar no agir de cada uma das pessoas, ele vai analisando a convivência da sociedade, e aí nós vamos lá nos nossos primeiros dias de aula, que o nosso objeto de estudo do direito tem a ver com o quê? Com a sociedade. No primeiro momento, se a gente não tem sociedade, a gente não tem direito. Então, a gente primeiro tem que ter a sociedade, para depois ter o direito. As regras que vão aqui reger essa sociedade, limitar o exercício dessas pessoas dentro da sociedade. E aí, quem é que vai exercer esse limite? E aí nós vamos ter hoje, nós temos o nosso direito positivo. Quem é que vai exercer esse direito? Dentro do nosso direito público e do nosso direito privado, já fazendo a classificação. E aí, dentro do nosso direito público, quem vai exercer vai ser o Estado. E dentro do direito privado, quem vai exercer esse direito sou eu, cidadã. Então, é eu que exerço esse direito sobre uma gerência do Estado, porque ali quem criou essa norma foi o Estado. É claro que as normas são criadas de acordo com a sociedade. E aí vocês vão lembrar para que nós estudamos a filosofia. Então, é esse o nosso caminhar hoje aqui. A filosofia é a sociologia do direito. Então, nós vamos chamar aqui uma atitude filosófica, que é aquela que nos leva a uma resposta dessa filosofia. Que é o que é essa filosofia? É a decisão de não aceitar como óbvias as evidências, as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nova existência cotidiana. E aí, quando a gente pensa nisso tudo, nós estamos pensando exatamente na atitude crítica que nós temos no direito. E é por isso que a gente estuda o direito. E é por isso que nós queremos ser advogados, é por isso que nós queremos ser juízes, promotores, delegados, para aplicar essa lei ao caso concreto, para a gente ver como é a aplicabilidade dessa norma que nós estudamos aí nos 5 anos na faculdade, na prática, né? Como eu vou aplicar... Oi? Professora, só um minutinho te cortando, por favor. Pode falar. A senhora está passando slide, alguma coisa, porque está saindo só da senhora, só o áudio. Só está vendo o meu rosto? Sim, está aparecendo o rosto da senhora agora, mas estava saindo só o áudio. A senhora está passando slide, alguma coisa? Não. Hoje a gente está sem slide. Tá ok, então. Depois eu vou disponibilizar o material para vocês. Hoje é para vocês ficarem me vendo aí mesmo. Sem material. Depois eu encaminho para vocês, tá bom? Então, tá bom. Tá ok, então, obrigado. Nada.
Então, nós estamos aqui falando da nossa filosofia, a importância dela para o direito, o qual nós estamos estudando. Outro conceito, que é um conceito do Miguel Reale. O Miguel Reale aqui, ele é o pai da introdução ao estudo do direito. Ele, no livro Lições do Direito aqui, Miguel Reale, ele traz todo esse contexto e todo esse aprendizado da introdução ao estudo do direito. Então, para ele, a filosofia do direito, ela é a própria filosofia voltada para a ordem da realidade. Que realidade é essa para nós aqui no mundo jurídico? A realidade jurídica, né? Então, a filosofia do direito, ela vem estudar o quê? A realidade jurídica. Então, para ele, a filosofia do direito, ela não é uma disciplina específica, mas para ele é o quê? É um complemento da filosofia voltada para o objeto que é o direito. Estudar aqui, pensar nas atitudes dentro do direito. E por que a gente tem que pensar? Porque se a gente pega só a norma, né? Lá, matar alguém, artigo 121. Se eu pego só essa norma e se eu não mato ninguém, tranquilamente, mas se eu mato alguém, e aí, o porquê eu matei? Por que aquela pessoa mata? Por que aquela comunidade morre mais pessoas? O que tem que ser feito para a norma ser efetiva naquela região? O que pode ser feito para aquela comunidade para diminuir a mortalidade com homicídios, com tráfico de drogas? E aí que entra a filosofia do direito, bem como a sociologia dentro da nossa matéria. E é por isso que a gente estuda dentro da nossa matéria a filosofia e a sociologia. Porque é nesse momento que a gente tem que pensar. Nós, operadores do direito, estamos sempre pensando. Porque a sociedade está sempre em mudança. Imagina quantas coisas novas nós não estamos passando nesse momento de pandemia. O que as nossas legislações podem fazer nesse momento de pandemia? A gente tem legislação específica para isso? Não. E aí vocês têm observado que nós tivemos algumas manifestações até do nosso Tribunal Superior, né, lá do STF, em relação a esses decretos, a essas normatividades criadas pelos governadores, pelos prefeitos. E aí, como fica? E aí o presidente, que ele fez uma norma maior, um decreto que aqui não era para cidades pararem, que a gente não era para entrar em pandemia, e aí vem o governador, como é que nós já tivemos no DF, foi o primeiro, que implantou através de um decreto a quarentena, que a gente ficasse em casa, essa determinação de ficar em casa, os outros governadores e automaticamente os prefeitos. Alguns prefeitos aderiram, outros não. E dentro do estado também nós tínhamos conflitos de normas, porque o governador fez um decreto para o estado e o município, o prefeito não quis aderir. E aí, como fica essa situação? Nós não temos normas para isso. Não temos leis sobre uma pandemia. Graças a Deus, nós nunca passamos por uma. É a primeira que nós estamos passando aqui no Brasil. Como fica essa normatização? É simples assim? O governador mandou todo mundo ficar em casa, todo mundo fica bonitinho, e vocês têm visto que não é assim. Tem muita gente saindo nas ruas, agora não, porque já está começando um relaxamento aí. Mas antes tinha cidades que estavam super rigorosas. Fique em casa. Se você sai, tinha ali a polícia já te levando de volta para casa, se não fosse para ir ao supermercado ou à farmácia. Nós aqui tivemos recomendações, várias recomendações, mas não tivemos nenhuma medida coercitiva, nem de aplicação de multa para quem saísse. E como fica essa aplicação de multa? Vamos imaginar que aplicasse multa para as pessoas que estavam infringindo aqui o decreto da quarentena. Como que ficaria depois de acabar essa pandemia, essa normatização?
Existe norma para que se multe em época de pandemia? Não. Mas aí nós íamos ter o quê? Um descumprimento de uma norma, de um decreto, de um governador. Não é pela a legislação aqui da pandemia, e sim pelo descumprimento. E aí a gente tem que pensar sobre tudo isso. O que prevalece? A saúde em primeiro lugar, o direito à vida, a economia, como vem tanto debatendo aí o presidente. O que tem de que ponderar aqui nesse caso? E com o descumprimento das normas e a briga entre normas e decretos, tanto pelos governadores quanto pelos prefeitos, isso foi parar onde? No STF. E aí o STF deu uma decisão dizendo o seguinte: dentro do estado, o governador tem ali a normatização de criar o decreto, mas automaticamente a saída da quarentena compete aos prefeitos, que eles analisem a cidade no seu contexto geral, porque tem cidades no interior que não tiveram nenhum caso, que não passaram por nenhum problema. Então, por que essa cidade ficar fechada se não tem nenhum caso naquela cidade? Então, por conta desse entendimento, o STF deu aí autonomia para os prefeitos, mesmo que tenha aí um decreto do governo. O estado de Goiás foi um que mais teve aí essa normatização, a aplicação dessa normatização. Algumas cidades do interior que não estavam com nenhum caso, e o governador ele já tinha fechado, como aqui no Distrito Federal, e lá ninguém podia abrir nada. Então, a autonomia para a abertura do comércio foi por conta dos prefeitos. E aqui, o que tem a ver a filosofia, a sociologia para esse momento qual nós estamos vivendo? Tem tudo a ver. Tudo que a gente pensar na aplicação dessas normas, da gente pensar o que nós temos que fazer, obedecer ao decreto, ou por precaução, ou por questão de saúde, ou porque nós, sociedade, vemos que é a melhor medida a ser aplicada. Ou as pessoas que estão aí já com problemas na economia vão abrir mão da sua saúde para o trabalho. Ou tem aí uma outra alternativa. Podemos voltar ao trabalho com precauções. Todo mundo com máscara, como o governo aqui do Distrito Federal vai implantar a partir de amanhã, né? Não, a partir de amanhã, não, a partir do dia 30, que todo mundo saia às ruas e ande com máscara. Você ir ao supermercado com máscara já está sendo comum. Os supermercados, na sua maioria, os maiores já estão exigindo a máscara, senão você já nem entra. Antes, bem no início... Deixa eu só interromper essa parte. Só um minutinho. Questão da máscara. Tem muita gente que está usando máscara, mas não sabe utilizar, não limpa a mão onde pega, ou tira de qualquer forma, entendeu? Então a máscara é a mesma coisa de nada. Que pelo meu dia a dia, que eu tenho um lava-jato, né? Entre e sai muitas pessoas lá no lava-jato. O pessoal tá tirando a máscara de qualquer jeito. Então não tá adiantando. Vai morrer muita gente ainda. Por não saber utilizar a máscara, não tá com álcool em gel, então uma luva e tal. Não ter as precauções, né? Mas assim, o que eu penso em relação à máscara pode ser assim, a pessoa que está utilizando, ela não está utilizando da forma correta. Mas a pessoa, vamos imaginar, você ou eu que estamos utilizando da forma correta, pelo menos a gente vai estar aqui precavida em relação a essa outra pessoa, né? Pelo menos aquela pessoa não vai estar, se ela estiver contaminada, ela não vai estar espirrando junto com todo mundo, não vai estar tossindo ali, expondo em relação aos outros. Pelo menos nós temos esse lado positivo, apesar que as pessoas realmente não sabem, e quando saem à rua, eu não sei se vocês já utilizaram e já saíram, mas quando a gente sai à rua, eu já fui ao supermercado, sempre fui ao supermercado, mas de máscara e tudo, é muito ruim, porque a gente não está acostumado. Quem usa, eu não uso óculos, mas o meu filho usa óculos. Para ele é mais ruim ainda, porque querendo ou não, a máscara pega aqui.
E se ela vazar um pouquinho aqui, vai fazer o quê? Embaçar o óculos. Então, nós temos aí alguns inconvenientes, mas o que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar na nossa saúde e tentar proteger ao máximo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a voltar ao mercado de trabalho aí, ao funcionar a economia, e o vírus vai continuar. Então, nós vamos ter que criar hábitos de aprender a usar máscara, como a Ellen disse, de aprender a utilizar sempre o álcool em gel, deixar dentro do carro, deixar na bolsa, entrar no supermercado, já passa no álcool em gel. O dia a dia aqui, ele já faz, tem uma pia lá fora com detergente, você já chega, já lava a mão, se você não tiver de luva na mão. Então, nós que vamos ter que começar a criar esses hábitos aí, para a gente não sofrer com a doença. Até que, se Deus quiser, eu crie uma vacina ou que a gente mesmo crie resistência para que o vírus venha a desaparecer. Né? Mas vamos voltar para a nossa filosofia. Já filosofamos muito aí em relação à nossa pandemia, a qual nós estamos vivendo. É claro que tem aí todo um lado positivo e um lado negativo de a gente ficar em casa. Tem vários amigos que tentaram se reinventar, quem tem empresas privadas, né? Porque senão, como você vai sobreviver? Igual a Ellen aí. Imagina se ela fecha o Lava Jato, né, Ellen? Como funciona? E a gente precisa também lavar o carro. Tem gente que os carros continuam andando, tem gente que trabalha. É claro que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, não, mas o Poder Judiciário praticamente está quase todo mundo no teletrabalho. Temos várias pessoas, mas e as empresas privadas? Não tem teletrabalho. Aquelas pessoas que tenham aí que trabalhar fazendo em restaurante, com comida, essas coisas, não tem o que fazer. Temos que ter precaução e trabalhar. Ellen, você queria falar alguma coisa? Não, professora, eu já concluí já, porque eu fico impressionada as pessoas no dia a dia não sabendo utilizar a máscara, entendeu? E o pessoal querendo multar quem tá sem máscara, com máscara, aquela bagunça toda do governo, ninguém sabe o que vai acontecer no outro dia. Cada dia é uma novidade, né? Quando a gente acorda, na verdade. Justamente. E aí, para o nosso direito, essas multas, elas têm validade? Como que o governo vai cobrar essas multas? Depois que passar toda essa pandemia, vocês vão ver quantos requisitos o Poder Judiciário vai ter em relação à pandemia. Primeiro, a criação e o questionamento dessas normatizações para tentar derrubar qualquer multa que tiver. Principalmente em relação ao comércio, aquele comércio que desobedeceu e abriu, que ele foi multado pelo GDF. Então, daqui a pouco vocês vão ter aí já frutos no Poder Judiciário, já está tendo, né? Alguns assim mais graves já estão tendo, mas os mais simples ainda não. O governo vai ter que repensar sobre essas multas, porque vai haver um questionamento da normatização em primeiro lugar, para depois a aplicabilidade da multa. Então, os advogados vão pensar primeiro aí na aplicabilidade do decreto, se ele tem força normativa ou não, e aí depois ir derrubando as multas. É um efeito cascata. E isso vocês vão ver mais para frente, vocês vão estar vendo aí sempre no judiciário os requisitos disso. Né? Então vamos lá, voltar para a nossa filosofia. Então, para que serve essa nossa filosofia? É justamente para isso, para a gente questionar. Essa norma ela é legal? Por que tem essa norma? Nós temos que obedecer à norma. A sociedade está obedecendo à norma ou não está? O que pode ser feito para melhorar a eficácia da aplicabilidade dessa norma? Ou como a gente vai criar novas normas? Surgindo novas normas, principalmente em relação à nossa a área virtual, né? O campo da internet. Agora que nós estamos aí, todo mundo conectado online, o mundo, a intimidade das pessoas, o direito de imagem, o que prevalece sobre tudo isso? E é justamente para isso que serve a nossa filosofia do direito aqui. É para conhecer os fatos, a relação, para analisar teorias, a prática, entender o resultado,
projetar o futuro. Tudo isso são questões filosóficas que nós analisamos dentro da filosofia do direito. Então, a filosofia, ela é capaz de criar subterfúgios e caminhos para o pensamento que continue avançando sempre, que a humanidade continue sempre questionando e tentando entender o mundo melhor, o seu próprio pensamento de maneira crítica e racional. Se a gente ficasse paralisado, sem pensar, sem criar, sem fazer exatamente nada, da forma que a gente pega as coisas, a gente continua com aquele pensamento daquela mesma forma, vamos pensar já só no celular, né? Se a gente não tivesse pensado na modernização, se uma pessoa não tivesse criado o celular, nós ainda estávamos com o telefone fixo. E aí, depois da criação do celular, nós tínhamos o quê? Um tijolo, que era ali, foi o primeiro celular a ser desenvolvido. Depois, a modernidade que nós temos hoje do celular. Quanto de vocês não estão assistindo a aula através do celular? Assistem tudo pelo celular, comunica com todo mundo pelo celular. Você vê as pessoas, ó, você só falta tocar aqui na pessoa, porque você está vendo aquela pessoa tão real ali na sua frente. É claro que não dá para matar a saudade nessa época de quarentena. Nós brasileiros temos muito aqui um carisma, né? E a gente sofre muito com a distância. Todo mundo que está aí distante dos familiares, principalmente quem tem pessoas no grupo de risco, né? Não é a mesma coisa. Mas já olha quanta facilidade nós temos. E isso decorre de quê? Do pensamento, dessa evolução, de sempre pensarmos no melhor, de projetar o futuro. E nós, juristas, aqui do direito, né, operadores do direito, temos que pensar sempre, se cria um celular, o que nós podemos fazer para melhorar a utilização? O que isso vai interferir no mundo jurídico? É claro que tudo. E agora nós estamos aí praticamente sem normatização para esse campo da internet, esse mundo das fake news. Quanta coisa nós temos aí que não é verdade. Você saber diferenciar o que é real e o que não é real. E aí, qual a normatização que nós vamos aplicar? A gente tem legislação para isso? Própria não. Estamos aplicando aí a analogia, mas própria não temos. Então, é para isso que serve a nossa filosofia aqui. Ela que vem oferecer essas ferramentas para a ciência e, ao mesmo tempo, questionar as validades das teorias científicas já existentes. Se nós temos uma norma, nós temos que pensar se ela ainda tem aplicabilidade hoje. Ela está sendo eficaz? Se ela não está sendo eficaz, o que eu, operador do direito, posso fazer? O que eu tenho que pensar para ajudar a melhorar essa aplicabilidade dessa norma? Como aí nós tivemos sempre no nosso sistema carcerário, sempre estamos tendo modificações, legislações que vêm sempre aqui para tentar amenizar a situação. No primeiro momento, quando foi feito um estudo, todo um estudo baseado nas prisões no Brasil todo, o que veio relatar para que melhorasse aqui? E isso é um estudo de filosofia e sociologia. É claro que vai interferir aqui para o direito para a gente. Para nós criarmos ou legislação para melhorar, foi o que aconteceu, né? Criando sempre legislações para melhorar a nossa legislação até então vigente, como nós temos políticas que vêm para o judiciário para facilitar e melhorar, como a implantação que nós tivemos aí em 2010 da conciliação e a mediação dentro do Poder Judiciário. Uma forma de tentar resolver o conflito sem ir para o processo judicial em si. Então, no primeiro momento, eu tento resolver esse conflito. Se eu não conseguir essa resolução desse conflito aqui, sem o Poder Judiciário, mas já com a participação dele, aí sim eu vou para o Poder Judiciário. Então, isso tudo decorre do nosso estudo, da nossa filosofia, da nossa sociologia, e é por isso que a gente traz a filosofia do direito e a sociologia aqui para dentro do nosso conteúdo. E essa filosofia também ela vem fazer o quê? Oferecer subsídios teóricos para a política, ao mesmo tempo questiona também essas ações
políticas. Ela também vem trazer estruturas para a ética e o modo como o ser humano deve agir. E nesse ponto, o que que a filosofia tem? A utilidade e a importância no mundo. É aqui no mundo da ética, no mundo da moral, que também nós começamos a analisar a nossa filosofia do direito. E é bem aqui que nós temos desenvolvido aí o código de ética de cada uma das profissões, com base no estudo da filosofia de cada categoria que nós temos hoje. O advogado tem a sua, o médico tem o seu código de ético. Então, todas as profissões têm aí seu código de ético. E isso é aplicando também a filosofia. A filosofia também é a capacidade de derrotar a ignorância, né, por intermédio de um pensamento livre, crítico e autônomo. É através da filosofia que a gente verifica quanto uma pessoa pensa totalmente diferente do outro, e é essas diferenças que fazem a filosofia cada dia melhor. É através desse pensamento diferente que nós vamos criando teorias. É através desse pensamento diferenciado que nós vamos criando normas diferenciadas dentro do Poder Judiciário também. Então, quando a gente fala tudo aqui sobre a filosofia, nós vamos pensar, a filosofia ela vai trazer o quê? A crítica, a busca de uma verdade, a relação da teoria e a prática, a projeção e a contemplação para o futuro. Então, nós vamos pensar sempre na teoria e na prática, para nós aqui no direito. A aplicabilidade da nossa... Olha, se todo mundo fizesse igual o Setembrino, a gente ia ver todo mundo. Olha o Matheus, gente, ele chegou agora. Né, Matheus? Seja bem-vindo aí para a nossa Boa aula. noite, professora. Boa Cheguei noite. tarde, mas cheguei. Que bom! Você ainda chegou no primeiro momento. Olha que bonitinho hoje. A gente tem, espaço para todo mundo na nossa tela. Olha aí. Olha, Agemiro. É bom que a gente mata a saudade, né? Lembra que lá dentro Verdade, da... professora. Não é, Matheus? Olha aí, ó. Dá para a gente unir todo mundo para matar a saudade. Então, Matheus, nós estamos falando hoje sobre a filosofia e a sociologia no direito, tá? Seja bem-vindo aí à nossa aula. Hoje nós estamos filosofando bastante. Falamos de tudo já sobre a filosofia, a pandemia. E aí, quando a gente fala da filosofia, nós também estamos trazendo a filosofia para quê? Para o ramo do conhecimento. E ela se projeta no direito de duas formas distintas. Né? Nós vamos pensar nas distensões teóricas que a filosofia tem no direito. A ética, dentro da ética nós vamos ter a moral e o comportamento, a lógica, dentro da lógica nós vamos ter o raciocínio, encadeamentos racionais, a estética, a acessibilidade, nós vamos ter a epistemologia, que é o rigor científico, o método de estudo, de interpretação, a metafísica, que é a origem das coisas, a filosofia política, a história da filosofia, a filosofia da linguagem, que é o poder do significado de cada palavra. E aí nós vamos lembrar lá do Miguel Reale. O Miguel Reale, para ele, a filosofia do direito é o quê? Uma problematização. O que é? Mais do que vem a ser essa problematização. E Miguel Reale, ele fala que essa problematização é o ato de transformar em questionamento algo tido como seguro, como resolvido, principalmente em relação a nós aqui no nosso direito. Aquela norma que já vem ali certa, com uma interpretação já determinada. E aí você, dentro dessa norma, dessa interpretação, desse descumprimento dessa norma, nós vamos ter aí várias teorias, vários pensamentos. Então, nós vamos aí desenvolver sempre teorias novas, de acordo com a lei que já existe aí, como nós temos o nosso Código de Processo Penal e Direito Penal desde 1941. Por que até hoje nós temos a aplicabilidade? Porque nós fomos evoluindo tanto na interpretação do direito, bem como a sociedade.
foi evoluindo. É claro que nós temos lá várias normas que nós nem utilizamos mais, não tem mais a aplicabilidade dessas normas, porque com a evolução da sociedade deixou de ser aplicado essas normas. A própria sociedade não usa mais essa norma, mas também nós temos a sociedade que evolui, aquela sociedade que com pensar, o questionar, como analisar, ela evolui. O que nós temos dentro do direito civil? Uma grande evolução e não consta também dentro do nosso direito civil. Lembra quando eu disse sobre o casamento homoafetivo? Hoje, a sociedade permite o casamento homoafetivo? Sim. Por que se permite? Porque é uma evolução de um pensamento da sociedade. E com isso, nós temos norma que permite esse casamento homoafetivo? Não. Nós usamos a analogia. É claro que nós temos aí um entendimento e uma resolução do CNJ que veio normatizar esse casamento, mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui o quê? Uma lei que diz que está escrito lá no nosso Código de Direito Civil que pode o casamento, mas o casamento dentro do nosso direito civil, e aí vocês estão estudando esse semestre de direito civil, é o quê? Entre homem e mulher. Ainda não se mudou o conceito de família também, né? Na nossa Constituição, o conceito de família é o quê? É homem e mulher e os filhos. Então, nós não temos o amplo conceito de famílias as quais nós temos hoje na nossa sociedade, que é o homoafetivo. Nós não temos essa diversidade de conceitos aí. Então, isso vem de onde? Dessa filosofia, desse pensar da sociedade. É essa sociedade, na problematização, que ela vem analisando aqui essas teorias do nosso direito, essas normas que nós temos, a sua aplicabilidade, a sua eficácia. O porquê que eu tenho essa norma? Ela tem o objetivo de quê? Essa regra eu vou cumprir por quê? Se eu, sociedade, nunca a cumpro, por que ela existe? Então, ela não tem eficácia. Então, ela não precisa existir. Nós temos muitas normas que hoje não têm mais eficácia e elas ainda estão em vigor. Elas vigoram, as leis vigoram até hoje, mas não têm mais aplicabilidade. Aí no nosso Código Civil, o que é que nós temos ainda o artigo que fala sobre o depositário infiel. Existe o depositário infiel hoje, a prisão do depositário infiel? Não, não existe mais. O depositário infiel era aquele quando a gente comprava um carro, né, ou pelo sistema leasing, ou fiduciário mesmo, contrato fiduciário, e a gente fica aí como depositário do veículo. Enquanto a gente não paga, a propriedade não vem para a gente. Então, fica em nome ali do banco, o qual está financiando o veículo. E aí, quando a gente deixa de pagar algumas prestações, o que o banco faz? Busca e apreensão. E antes a gente sofria a busca e apreensão e também a prisão se a gente não apresentasse o veículo. E com o Pacto de San José da Costa Rica, nós aqui no Brasil hoje não aderimos mais, né? Os nossos tribunais não aplicam mais a prisão do depositário infiel. Mas se a gente for ler a nossa legislação, ainda está lá a previsão de que existe sim a prisão do depositário infiel. Então, isso daí é uma norma que nós filósofos do direito, trazemos para o nosso dia a dia, a aplicabilidade aqui do nosso dia a dia. Então, aí o Miguel Reale, ele fala que essa problematização é essa capacidade de intuir certa situação problemática que se esconde atrás das aparentes calmas do nosso cotidiano. É essa habilidade de transformar uma pergunta bem elaborada em indagações que perturbam as pessoas, que fazem com que vocês pensem, que faz com que a gente comece a analisar, principalmente nós aqui no direito, que a gente começa, será por que mesmo que a aplicabilidade dessa norma é dessa forma? Por que a gente não pode, então, aplicar de outra forma? Por que a gente não pode criar uma nova penalidade, já que essa penalidade para a sociedade já não surte mais efeito? A sociedade hoje não
está respondendo a esse medo, a essa coerção que essa norma está trazendo. Então, é esse problematizar da filosofia do direito que nós trazemos aqui para a nossa matéria. É a pergunta sobre as razões que fundamentam uma determinada prática e transcendê-la. É colocar um ponto de interrogação inesperado, onde descansa tranquilo e satisfeito aquele ponto final. Você sempre fazer uma pergunta: por que eu estudo direito? Por que eu estou fazendo a faculdade? Eu não posso estudar sozinho, eu não sou autodidata aí, depois eu vou lá e faço uma prova, porque eu tenho normas do MEC que exige que eu tenho que ter aulas, que eu tenho que ter tantas horas aulas. Porque já existe curso aí que é todo virtual. Por que o curso de direito não pode também ser virtual? Por que a medicina não pode ser virtual? E aí a gente sempre vai pensar, meu Deus, se eu tenho aí um advogado que ele fez todo o curso virtual, será realmente que ele estudou ou ele só fez a prova e pronto? E aí vai de cada pessoa, pode ser que a gente tenha melhores alunos no curso virtual, porque aquele que faz o curso virtual, geralmente ele fala, eu não tenho tempo para ficar indo à faculdade, e eu vou fazer essa aula virtual e vai ser melhor para mim, eu estudo e pronto. É totalmente subjetivo a gente analisar essas situações, mas é essa problematização que a gente tem que começar a pensar. E é isso que a nossa matéria traz para vocês aqui no direito. Por que eu tenho que assistir a aula tal hora? Por que eu tenho que fazer o trabalho tal? É claro que eu sempre digo que os piores alunos são os alunos do direito, porque vocês já vêm com essa filosofia do direito nata. A gente já tem isso. É os alunos que questionam tudo, é os alunos que buscam alternativas, mas isso é ótimo. É para isso que existe o curso de direito. Não é essa empatia de chegar, aceitar tudo do jeito que está e pronto, não. Não, é aqui a gente tá para pensar, olha, professor, eu não estou gostando da sua aula desse jeito. A gente podia criar uma dinâmica diferente. É assim que é o aluno do direito. Olha, eu fiz o trabalho, mas o trabalho eu pensei se eu fizesse dessa forma seria melhor. Então, esse é o aluno do curso de direito. É aquele que sempre reclama mais, é aquele que sempre busca essa problematização. Se vocês, é porque a gente não está nas aulas na presencial dentro da faculdade. Se você for em uma conferência que tenha vários cursos, vocês sempre vão ter. Abriu para a pergunta, quem é que vai perguntar no primeiro momento? O aluno do direito. É ele que vai começar o questionamento, é ele que vai começar a indagação. Porque isso, quando a gente vai para o curso de direito, é nato. O curso de administração, o curso de contabilidade, o curso de enfermagem, o curso de bioquímica, está todo mundo tranquilo, concorda com tudo, mas o direito, os alunos não concordam. Eles começam a indagar. E é isso que é bom para o direito. Se a gente aceita tudo e não indaga nada, a gente não vai conseguir nenhuma teoria diferenciada. Nós não vamos conseguir nenhuma tese nova. E vocês, se vocês não sabem, muitas teses jurídicas são criadas exatamente por quem? Pelos advogados. O advogado que cria uma tese nova, ele fala, não, desse jeito assim, eu vou conseguir defender essa pessoa, eu entendo dessa forma, eu interpreto dessa forma. E ele busca ali uma fundamentação histórica, uma fundamentação dentro da filosofia, dentro da jurisprudência, e ele cria essa tese nova. No primeiro momento ele vai para o juiz indefere, no segundo momento ele insiste. São essas teses que chegam até os nossos tribunais superiores, e são essas teses que vêm ganhando destaque no nosso mundo jurídico. E é assim que nós, operadores do direito, devemos ser. Então é aqui que o Miguel Reale sempre defendeu os juristas nossos aqui dentro do direito. Ele fala que nós aqui, a filosofia, o direito tem que tentar avaliar, sopesar todas as atuações da sociedade. Ele tem que contribuir para essa sociedade. Ele tem que aprimorar conhecimentos possíveis, necessários, verificar o alcance dessas metas, organizar de forma razoável a sociedade, para que possa ser aqui um modo equinâme de divergências de interesse dos indivíduos. Por quê? Por mais que a gente
analise todas as nossas normas, nós temos que pensar que toda essa legislação ela é criada para quê? Para a sociedade. Se a sociedade não está satisfeita aqui, não está aplicando essa normatização, de nada adianta eu ter norma. Essa norma ela não tem eficácia nenhuma. É praticamente uma norma inexistente. Então, o direito é fundamental para a nossa convivência aqui como homem em sociedade. Mas também a filosofia ela é muito importante, porque ela vem para objetivamente aplicar esses nossos objetivos, essas nossas regras, essas nossas normas. E o Miguel Reale, ele fala que a filosofia do direito, ela esclarece desde o primeiro momento, não é a disciplina jurídica, mas é a própria filosofia voltada aqui para a ordem da realidade, a realidade jurídica. E quando vocês começam a estudar a normatização aí na vida real nossa, é totalmente diferente, né? Vocês peguem aí como exemplo o direito civil que vocês estão estudando. E aí você começa a indagar. Como assim? Se eu tenho direito a isso, por que eu nunca exerci? Por que eu nunca soube desse direito? Para vocês verem o quanto a gente desconhece os nossos direitos. A nossa Constituição, ela é linda, mas ela é utópica. Porque a gente nunca vai conseguir ali. O que é igualdade? Igualdade para mim, igualdade para você é igual justiça. O que é justiça? Justiça para mim é um conceito, justiça para você é outro conceito. O que é um salário digno dentro da nossa Constituição? É utópico, porque eu posso ter um conceito de um salário que é suficiente. Outro, vocês, cada um de vocês vão ter um conceito diferenciado. Então, para a nossa Constituição, ela é utópica. Ela é linda, maravilhosa, mas que na realidade ainda está muito longe da gente conseguir atingir os objetivos os quais nós temos ali determinados. E além da filosofia do direito, nós precisamos também entender o conceito de sociologia. Então, a filosofia, vocês vão sempre lembrar da filosofia do direito, aquela de questionar, de indagar, né? De sempre criar a problematização. Já a sociologia ela é um pouquinho diferenciada. Vocês querem dar um intervalo aí de uns 10 minutos? Que está na hora do intervalo. Sim ou não? Professora, por mim, tanto faz. Pode ser. Então vamos dar aí um intervalinho de uns 10 minutos só para a gente beber uma água. Bom, a minha tá aqui, né? Para a gente beber uma água e vocês descansarem, fazer a janta, né? Aí alguns que estão já na elaboração, ouvindo a professora fazendo a janta, outros ficam ouvindo a professora vendo a novela ou o jornal. E aí vou dar 10 minutinhos para vocês e a gente já volta. Então agora são 8h43. Quando for 8h53 a gente retorna. Que aí nós vamos falar sobre a sociologia. E aí vamos falar também sobre... Tem umas questões, aquelas questões que eu sempre trago para vocês realizarem aqui na nossa aula, para fixar o que nós aprendemos hoje. Mas vocês viram quanto é gostoso a gente estudar a filosofia do direito, e aí vocês começam a se identificar aqui um pouquinho já com o direito. Aí vocês começam a pensar, será que eu sou realmente esse aluno que a professora disse? E vocês vão lembrar, sim, eu sou, porque eu questiono isso, eu busco isso. Se eu estou fazendo direito, eu já comecei a buscar muitas informações até então que a gente não havia pensado sobre isso. Principalmente agora, quais são as soluções que nós vamos buscar daqui para diante, né? Aí, depois que a gente, se Deus quiser, sair dessa quarentena, vocês vão ver que o modo de vida nosso vai mudar drasticamente. Então, 10 minutos e a gente volta, tá ok? Beleza, professor. Então, vai lá, Rolete, tomar uma água e a gente já volta. Ok, professor, até mais. Até.
E aí, vamos voltar? Vamos voltar aí para a gente encerrar o nosso conteúdo. Eu vou dar um tempinho também para vocês responderem as 3 perguntinhas. Vamos voltar agora, nós terminamos o nosso estudo aqui sobre a filosofia do direito. Agora nós vamos começar sobre a sociologia. O que é a sociologia? O porquê que a gente estuda também a sociologia aqui dentro do nosso curso de direito. Vocês ainda vão ter uma matéria específica sobre filosofia do direito e sociologia do direito. São geralmente matérias virtuais, mas vocês têm aí realmente o estudo detalhadamente sobre essas 2 matérias. Aqui não, aqui nós estamos só fazendo um breve estudo para a nossa introdução ao estudo de direito, só para ver o que tem a ver a filosofia e a sociologia com as nossas normas jurídicas. Essa aqui é a nossa finalidade, o nosso objetivo do estudo da sociologia e da filosofia aqui, tá bom? O que é a filosofia? Né? Ao contrário da sociologia, da filosofia, a sociologia já tem um conceito. Lembra que lá quando eu comecei a falar sobre a filosofia, o conceito da filosofia é aquela que a gente nunca vê, que a gente nunca sabe o que é, né? Aqui a sociologia não, ela já é diferenciada. A sociologia ela já é uma ciência que estuda as relações sociais. É um conjunto de conceitos, de métodos, de técnicas de investigação produzidas para explicar elementos potencializadores da nossa vida social. Então, a sociologia ela estuda o que? A sociedade, o comportamento da sociedade. Então, é a ciência que estuda esse comportamento aqui da sociedade. Então, ela é uma ciência dedicada a compreender as interações dos indivíduos entre si, dos indivíduos e dos seus grupos, destes grupos com a sociedade como um todo. É aqui que a gente começa a estudar a sociologia, a aplicabilidade das nossas normas em todos os grupos, a abrangência dessa aplicabilidade das normas. Né? Quando a gente vê por que a nossa lei aqui, não matar, não funciona tão bem em algumas comunidades, por que a lei de drogas lá na comunidade tal não tem tanta aplicabilidade, por que eles têm tanto traficante, por que tem tantas pessoas ali na lei de drogas. Então, é esse o papel da sociologia, é verificar por quais motivos aquela sociedade infringe essa normatização. Se é porque são pessoas carentes que precisam de dinheiro, está faltando ali naquela comunidade emprego, está faltando ali renda, e a renda a qual eles arrumaram uma forma foi através do tráfico. Então, é essa metodologia da sociologia que ela vem aqui estudar esse convívio da sociedade, essa aplicabilidade das nossas normas, das nossas leis dentro da sociedade. Então, ela é também uma ciência dedicada a compreender esses indivíduos. E aí nós vamos ter Dirk. Dirk, ele fala que ele é um importante teórico aqui, é o fundador da escola francesa da sociologia. Para ele, a institucionalização da sociologia como ciência social ele adveio de uma necessidade de afirmação de caráter social da condição humana, como um conhecimento da sociedade, para conservar e transformar. Por que nós tínhamos o costume de todas as mulheres, quando a gente ia casar, tinha que casar de branco, tinha a maioria, quando era da Igreja Católica, tem que casar na Igreja Católica, isso são costumes. E com o crescimento dessa sociedade, do conhecimento, esse costume acabou sendo transformado, acabou sendo modificado. Hoje em dia já não é tão comum você casa de branco se você quiser, senão você já casa com qualquer cor que você quiser. Já não representa mais aquela pureza que nós tínhamos lá na antiguidade, aquela obrigatoriedade. Mesmo que você não quisesse a cor, você seria obrigado a casar pelos costumes da sociedade. Então, a sociedade tinha uns costumes e esses costumes vão se
transformando dentro da própria sociedade. E essa evolução da sociedade que a sociologia vem estudar. E aí, por que ela tem importância para o nosso direito? Porque é essa evolução que nós vamos vendo também a evolução da aplicabilidade das leis. É aqui que nós tínhamos antigamente que adultério era crime. E hoje não mais é, porque essa sociedade foi evoluindo e ela mesma veio a absorver essa penalidade, a extinguir essa aplicabilidade da norma. A norma deixou de existir por uma não aplicabilidade mais da sociedade. Então, aí nós temos todo a nossa sociologia, a sociologia já voltada para o estudo do direito, quando ela está estudando ali a base social, um direito específico, quando ele analisa de maneira o porquê do nosso direito estatal, que reflete na sociedade as nossas linhas gerais de pensamento, o porquê que nós temos aqui um Estado aplicando o ius puniendi, por que nós não temos uma aplicabilidade de penalidade aqui feita pela privada também, como aí nós temos o juiz aplicando o direito civil no contrato. Por que nós, em vez de termos ali o Estado aplicando essa normatização, nós não tenhamos uma sociedade privada, uma empresa privada que vem reger essa aplicabilidade dessa normatização? Porque lá nos primórdios nós começamos a dar esse direito do ius puniendi ao Estado. A sociedade passou a deixar com que o Estado, alguém que o representasse na sociedade, tivesse ali o dever de aplicar esse ius puniendi, para termos aí o quê? Princípios prevalecidos, como o princípio da presunção de inocência, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, com base nesses princípios mais antigos aí que nós temos, é que nós tivemos o ius puniendi, através de um estudo feito pela própria sociologia, o estudo feito aqui através da sociologia do direito na sociedade. Porque se não é o direito sem a sociedade, é nada. Se a sociedade não cumpre as normas, de nada adianta eu ter norma. Se toda a sociedade não cumpre nenhuma norma, eu não tenho nem como ter a aplicabilidade da penalidade, porque nós não vamos ter espaço para que todo mundo fique preso. E se todo mundo fica preso, tudo ficaria parado, como nós estamos agora na pandemia. Tudo estaria paralisado. Então, não tem a aplicabilidade da norma. E é por isso que a sociologia ela busca aqui descrever o fenômeno jurídico como parte da sociedade. Quando a gente fala da sociologia jurídica, nós já vamos estar falando ali do direito em geral, como elemento do processo sociológico, em qualquer estrutura que nós tivermos dentro do nosso mundo jurídico e social. E já a sociedade jurídica, né, a sociologia jurídica, nós temos a sociologia do direito, bem como também a sociologia jurídica, que já é a sociologia estudando a normatização, a aplicabilidade dessa normatização na sociedade. Ele vem examinar aqui fatores sociais sobre o direito, a incidência do direito na sociedade. É o sistema jurídico na sociedade, é ali descrever e explicar a eficácia dos institutos jurídicos, é a gente pensar nas nossas normas, como a gente aplica na prática, se ela tem eficácia para a gente. Hoje, o que nós temos de aplicabilidade? Qual é a eficácia dessa normatização? De toda a gama de normas que nós temos, o que a gente usa no dia a dia? A gente tenta utilizar o mínimo, não é? Mas quando a gente tem um problema, o que a gente vai buscar? Essa normatização. Nós vamos lá buscar essa legislação para fazer prevalecer o nosso direito. Um direito que foi anteriormente estudado e criado para que eu busque ele no momento que eu precisar. Então, tanto a sociologia do direito quanto a sociologia jurídica, o objetivo principal das duas é investigar o papel do direito e o da justiça como instituições fundamentais da nossa sociedade. Então, quando a gente pensa na sociologia, nós vamos pensar sempre
no papel do direito e já no papel da justiça. Porque se o direito não tem justiça, para que eu tenho o direito também? Então, para eu ter justiça, eu tenho que buscar a norma, eu tenho que buscar prevalecer o direito, qual ali tem uma norma criada anteriormente. E aí nós vamos lembrar de quê? Da dependência da fonte. Lembra das fontes que nós falamos? Ali das fontes de controle social, da fonte de consenso, de coerção, as normas que foram criadas exatamente para esse controle social, para esse consenso. E aí lembra quando a gente falou sobre o exemplo lá do motorista da lei, se ele dirigir embriagado e for pego ali pelo DEFTRANS aqui para nós, ele vai ser penalizado. Mas se ele dirigir embriagado, não cometer nenhuma infração administrativa dentro da legislação de trânsito, nem cometer nenhum homicídio, né? Homicídio tanto doloso quanto culposo, ele não vai sofrer nenhuma penalidade por dirigir embriagado. Ele só vai sofrer a aplicabilidade dessa norma se ele cometer algum outro delito, ou for pego pelo DETRAN numa fiscalização, ou chegar ali a atropelar, ou tentativa de homicídio, culposo ou doloso, e aí a gente verifica no caso concreto. E aí a sociologia também, ela vai estudar o quê? Os tipos de justiça, a justiça retributiva, aquela justiça restaurativa. O que nós temos aí como justiça restaurativa? Lei Maria da Penha. Nós estamos hoje já com aplicabilidade de normas no sentido restaurativo. Aquela aplicação de restrição de afastamento do lar, aquela aplicabilidade ali de o marido já ir fazer um tratamento psicológico, participar de encontros, é a busca dessa justiça restaurativa. Nós já temos aí a justiça retributiva e a justiça restaurativa. E também as relações familiares. E o maior de tudo é a busca, né, o acesso a essa justiça, que nós temos aí através de quê? Da defensoria, que é gratuita, através dos juizados, que a gente não precisa aqui de advogado, podemos ir lá no juizado de pequenas causas, é claro que temos que ter alguns pré-requisitos aí, mas em regra nós temos alguns acessos a essa justiça. E a sociologia também do direito, ela tem 4 características principais. A característica primeira, a científica, a empírica, a zetética e a casual. Então, quando a gente pensa na científica, a gente está pensando da teoria de Dirk. Lembra que nós começamos aqui ele como o pai da sociologia, o pai do estudo aqui da sociedade como um todo, dos grupos sociais. Então, a gente busca lá esse estudo. O segundo é o fato social. Lembra que nós começamos o nosso estudo também aqui na nossa matéria com relação ao fato social. O que é o fato social? É aquele pelo qual o direito ainda não tem interesse, né? Mas algum dia ele pode ter interesse nesse fato social. É aquele costume que aquela comunidade tem de fazer sempre alguma coisa que para o mundo jurídico não tem validade. Mas se caso venha acontecer algum fato ali, naquele convívio social, sim, aí o direito vai tomar conta, ele vai criar uma normatização para regular aquilo ali. Vamos imaginar aí, hoje nós já temos normatização. Há um exemplo excelente, é o fato social que nós não temos aqui interesse em retirar. Aqui próximo ao Taguatinga Shopping tem a feira dos carros, né? Todo domingo. Lembra que aquela feira ali é um fato social, do qual o direito não se preocupa. É claro que algumas vezes já se preocupou sim. Os donos de supermercado já recorreram à justiça para que cessasse ali a permissão daquela feira ali em volta dos supermercados, principalmente ali em volta da escola, do Leonardo, do Extra, do Carrefour, o dia a dia mesmo. Então, nós temos ali a feira dos carros que acontece todo domingo. É um fato social
que para o direito é irrelevante que todo mundo vá lá e exerça o seu direito de venda, compra e venda. Vou lá, se eu quiser, eu estou ali para vender. Se alguém interessado for lá, ele vai comprar. Depende dos requisitos ali, os quais ele está procurando. Mas a partir do momento que aquilo dali começa a atrapalhar o comércio local, é claro que eles já fizeram isso, mas ainda não conseguiram. Mas imagine ali, os supermercados começam a falar que aquilo está causando um grande prejuízo para os supermercados. Se a escola funcionasse no dia da feira, seria inviável que aquilo acontecesse. Então, no primeiro momento, nós temos um fato social que a justiça não se preocupa. Mas no segundo momento, ela começa a se preocupar de acordo com a sociedade. A sociedade começa a reclamar daquilo dali. Todo mundo chega a um consenso de que aquilo dali já é um fato social preocupante. Aí sim o direito vai normatizar, vai proibir a realização da feira naquele local. Todo mundo que chegar vai ser multado, DFTrans fica lá fazendo uma política de conscientização. Então, é esses fatores sociais que no primeiro momento não tem relevância, mas no segundo momento ele começa sim a ter relevância aqui para nós no direito. Outro é o fenômeno social, aquele que movimenta o nosso direito positivo. Aí vocês vão lembrar lá que nós temos o direito natural e o nosso direito positivo. Dentro do nosso direito positivo, nós já falamos também, nós temos o quê? O direito objetivo e o direito subjetivo. O direito objetivo, como nós corrigimos hoje a nossa prova, é as nossas normas, a nossa legislação. E o direito subjetivo é aquele direito que eu tenho ali, de estacionar o carro. Se eu estacionar o carro aonde tem uma plaquinha que é proibido estacionar, se eu estacionar ali, eu vou estar sujeito a multa. Ou se eu vou para o lago e lá está escrito que é permitido nadar, eu posso nadar ou não, eu posso exercer ou não esse meu direito. E está aí o nosso direito subjetivo. E aí, de acordo com a teoria de Durkheim, o fato social ele é um objeto de análise da nossa sociologia. E ele tem algumas características. E aí vocês vão se recordar dessas características, da coercitibilidade, da exterioridade e também da generalidade. Quando a gente fala dessas três dentro da nossa norma jurídica, quando nós estudamos lá anteriormente. E aqui Durkheim traz essas características para a nossa sociologia do direito e a sociologia jurídica também. Ele traz aqui a coercitividade da relação social com o indivíduo. O que significa essa coercitividade? Dizer que o fato social, o comportamento orientado por uma relação social, advém de questões subjetivas. Como um exemplo, o que a gente pode trazer? Um fato social que ele pode ser objeto de regulamentação jurídica. E aí nós vamos pensar naquela pessoa que é doente mental. O doente mental, ele pode ser tratado como uma pessoa normal para o direito? Não. E com esse estudo da sociologia que se percebeu que deveria ser tratado de forma diferenciada, porque o doente mental ele não tem aqui a consciência de interpretar o que é que ele cometeu, ou o que é que ele vai receber de punição se ele cometer ou fazer alguma coisa. Né? Então, nesse caso, nós temos o quê? Para chegar a essa norma que o direito tem que ser tratado, essa pessoa tem que ser tratada dentro da nossa norma, dentro da nossa legislação, de forma diferenciada. Quem é que buscou esse estudo? Foi a própria sociologia. É ela que trouxe esse estudo para dentro da nossa norma. Pera lá, eu não posso tratar todo mundo igual. E aí vocês vão lembrar daquele ditado, que a gente trata os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. É exatamente essa aplicabilidade da nossa norma aqui dentro do nosso mundo jurídico. Então, esse é um exemplo aí bem interessante para vocês já guardarem com a sociologia aplicada ao nosso direito. Também a nossa sociologia ela vai estudar aqueles fatos que têm repercussão. E vocês podem observar, depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem um estudo sobre isso, sobre a nossa normatização. Vocês vão vendo que
com a evolução dos fatos, com a repercussão dos fatos, nós vamos criando normas, nós vamos criando legislação. Um exemplo é a Lei Maria da Penha, que aí nós tivemos o quê? Uma grande gama de mulheres que sofrem essa violência e, decorrência disso, cria-se uma normatização. É claro que a Maria da Penha não é bem assim, né? Que a Lei Maria da Penha não surgiu por essa repercussão geral nesse sentido. A repercussão geral dela foi que ela foi ao Tribunal Internacional, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E lá na Corte ela determinou que o Brasil aplicasse medidas aqui. Então, depois eu vou passar um exercício para vocês fazerem uma pesquisa sobre as leis, para que vocês vejam que sempre a gente vai ter um caso de repercussão, um fato que repercutiu muito, e aí nós temos uma normatização. A Lei Carolina Dickmann é um exemplo também dessa normatização de fatos de grande repercussão, que aí nós tivemos normatização para isso. Então, se esses fatos não constituírem repercussão geral, na sua maioria nós não vamos ter normatização. A nossa normatização vai sempre sendo menos drástica, ela vai ser mais silenciosa, mais calma, de acordo com a evolução dessa sociedade. E já a exterioridade é um fato social que independe de adesão, né? Ele ocorre indiferentemente da vontade individual. É óbvio que ninguém quer que homicídios ocorram, mas se ele ocorrer, né, a gente tem aqui normatização para isso. Então, nesse caso, já é a nossa exterioridade da nossa norma. Ela existe. Se ninguém matar ninguém, ótimo, a gente não vai precisar utilizar. Mas se alguém chegar a matar, sim, nós vamos utilizar. E aí vocês podem observar que até a evolução dos crimes, nós temos que ir sempre atualizando. O indivíduo ele é muito criativo. Ele assiste um filme lá dos Estados Unidos e ele começa a inventar coisas mirabolantes, que não tem normatização dentro do nosso Código Penal. E aí, nós vamos ficar aplicando analogias ou nós, na sociedade, vamos criando normatização? É claro que a sociedade vai exigindo aqui uma normatização. O exemplo que nós estamos tendo aí agora, já de normatização, já em breve deve sair aí, a lei para regulamentar os crimes na internet. Só que o que nós temos aqui é a grande discussão entre o que é intimidade virtual, o que é você ter essa intimidade, é preservar essa intimidade, uma vez que é a própria pessoa que publica tudo sobre a sua vida, né? Então, isso é um estudo que a sociologia está realizando, para ver até onde o direito pode limitar essa intimidade virtual. E aí a nossa sociologia, ela também é empírica, ela tem fundamento na experiência, na observação, e os estudos empíricos aqui, nós estamos falando de quê? De instituições jurídicas que são bastante recentes, que vêm aqui com o objetivo de verificar o direito. Não somente explicado nos livros, mas se você buscar dentro da sociedade o direito, a aplicabilidade do direito. Tem um livrinho que foi escrito aqui no Brasil, inclusive foram os alunos da UNB, o que é o direito na sociedade. Como você vê o direito. Para você, por exemplo, quando vocês chegaram no primeiro dia de aula, o contato do direito. O que é esse contato? O que é esse direito na sociedade? Como que a sociedade vê essa normatização? Um exemplo que nós estamos tendo e vivendo agora é exatamente a pandemia. Vocês podem observar e vocês devem ter ouvido bastante, muita gente dizendo por aí, quem é esse governador que mandou eu ficar em casa? Eu não quero ficar em casa. Por que eu vou ficar em casa? Então, é justamente como eu vejo esse decreto no meu dia a dia. Como a gente vê essa pandemia no dia a dia? A gente pensa em quê? A gente pensa na nossa saúde ou a gente não está nem aí com a nossa saúde, a gente quer exercer o nosso direito de ir e vir. E tem se questionado muito esse direito de ir e vir, essa liberdade do direito de ir e vir. E aí vocês vão lembrar que lá na nossa Constituição, esse direito de ir e vir, ele pode ser limitado sim. É o caso que nós estamos vivendo agora, de pandemia. Pode sim
aqui nós temos essa limitação do nosso direito de ir e vir. Nós temos o direito de ir e vir quando nós estamos bem, quando o território nacional está bem, quando o território está com problema. Sim, nós podemos ter governadores, nós podemos ter aí o presidente com normatização para limitar esse nosso direito de ir e vir. Agora, o como limitar que nós não temos normatização? Isso aí está sendo interpretações analógicas, utilizando aí o nosso Código Penal, mas não tem uma normatização específica para a limitação desse direito de ir e vir. Então, é esses estudos aqui o estudo empírico que a sociologia vem estudar. E ela vem abordar esse estudo para compreender o direito na sociedade. Não adianta nada a gente ter a norma se ninguém cumpre. E aí, a sociologia ela vem estudar por que você não cumpre a norma. Por que ela, para você, não significa nada, ela não tem coerção para você, ela não tem coercibilidade. Então, ela simplesmente não é nada. É como o Ferdinando Lassalle diz em relação à nossa Constituição, é uma mera folha de papel, se você não tem conhecimento e aplicabilidade da nossa norma. E é isso que esse estudo vem a fazer aqui, o estudo empírico. Já uma característica zetética é bem interessante. A característica estética, ela vem se relacionar aqui à relação, verificar a relação do ordenamento jurídico e a sociedade. É justamente o que eu disse para vocês em relação aos alunos do curso de Direito. Mas por que isso? Mas por que aquilo? É você nunca deixar que tudo seja exato, como a matemática, como a química, como a física. Aqui o direito ele não é exato. No direito, a gente sempre, vocês vão aprender isso, o que vocês têm que responder para o professor quando ele indaga alguma coisa para vocês professor, depende. Tudo para o direito depende. Aqui, e é isso que nós fazemos no mundo jurídico, o depende. Depende da interpretação, depende do que aconteceu, depende da forma a qual eu vou falar, depende da produção de provas que tem. Então, tudo no direito depende. E isso é uma frase que vocês já vão aprendendo aí para responder os professores. Quando o professor indaga alguma coisa para você dentro do direito penal, então, aí sim que depende. Então, vocês sempre vão responder. Depende, professor. Por quê? Se a gente tem um homicídio que tem aí uma qualificadora, a pena vai ser uma. Se a gente tem um homicídio ou uma tentativa de homicídio, tem ali um arrependimento. Se a gente tem um homicídio, mas nós temos uma causa excludente de licitude, como a legítima defesa, então tudo vai depender. Vai depender da análise no caso concreto. E é justamente essa característica da sociologia, a zetética aqui, que é legal para o direito. É você nunca deixar o ponto final. Sempre aceitar e pronto, acabou. É sempre aquela criança, né? E vocês lembrarem da criança. O que a criança faz? Pai, eu posso brincar? E você responde, não. Mas por quê? Aí você responde, não, porque agora não é o momento, você tem que estudar. Aí, de repente, ele fala, mas por que eu tenho que estudar? Então, é aquele aluno que nunca deixa o ponto final. Ele sempre está indagando. E essa é uma característica da sociologia jurídica, da sociologia também do direito aqui. É quando você coloca esse questionamento como posição fundamental. Quando o direito vem aqui, sempre investigando, sempre indagando. E é através dessa nossa investigação, dessa nossa construção aqui de base, que nós vamos criando novas teorias, novas teses, que nós vamos procurando verdadeiros enunciados, é que nós vamos tendo aqui um conceito mais sedimentado, uma interpretação mais sedimentada sobre qualquer posicionamento jurídico, sobre a nossa legislação, né? Então, é a causa que nada mais é do que o estudo entre a ligação da causa e o efeito. Ela que vem aqui apontar a existência da tendência para determinadas condutas na sociedade jurídica. Então, é analisar as condutas sociais e também as condutas jurídicas. Então, é essa sociologia que vem dar a base aqui para nós, para a gente ter o porquê, o depende. E nada no direito é exato. Pode ser que nós tenhamos um homicídio,
do mesmo jeito, vai depender da produção de prova. Então, nenhum julgamento no mundo jurídico, principalmente no direito penal, vai ser igual. Nada, mesmo que seja acontecido, tenha acontecido da mesma forma. Pode ser que um advogado consiga produção de prova melhor que o outro. Então, sempre vai ter ali decisões diferenciadas. Bem como no mundo do direito civil. Se a gente tem aí um contrato, um descumprimento de um contrato, que você entre ali com a cobrança, é claro que vai depender aqui do próprio advogado ter bons argumentos, ter chances de pesquisar sobre patrimônio para poder buscar a satisfação desse crédito. Então, depende tudo do nosso contexto jurídico e da análise, é claro, do nosso juiz também. E nós temos também as nossas concepções epistemológicas, que são aquelas relativas aos pensamentos jurídicos contemporâneos. Quando a gente pensa lá na epistemologia, nós vamos pensar no quê? A principal área da filosofia, que vai estudar a origem, a estrutura, o método, a validade desse conhecimento. E também vai estudar o quê? A teoria do conhecimento, a relação dela ali com a metafísica, com a lógica e a filosofia da ciência. E aí vocês vão pensar, nossa, mas tudo isso para analisar a conduta da sociedade, os grupos da sociedade, a convivência da sociedade. Mas é aqui que nós vamos buscar as nossas teses jurídicas. É nessa vivência da sociedade, nessa mudança da sociedade, no crescer da sociedade, que o nosso mundo jurídico vai evoluindo. Então, a gente sempre tem que pensar que hoje o que a lei tem aplicabilidade e eficiência, no futuro ela não vai ter aplicabilidade. Nós temos aí falando que as nossas sentenças serão datilografadas, rubricadas em todas as folhas. Hoje a gente tem algum lugar que ainda tem a sentença datilografada? Claro que não. Nossas sentenças hoje já estão todas digitadas no computador e, na sua maioria, a assinatura hoje já é eletrônica. Sem falar que nós já estamos na era do processo eletrônico, nós não temos mais nada físico. Toda a produção de prova já está sendo virtual. Então, isso é o quê? É a evolução da sociedade. E quem vai estudar como se comporta essa sociedade com essas evoluções é a nossa sociologia jurídica, né? Essa escola aí que busca esse pensamento. Dentro da nossa sociologia aqui da epistemologia, nós temos uma escola. A epistemologia é uma escola de exegese, né, que foi criada lá no século XIX. Ela surgiu na França. E aí, quando a gente pensa nessa escola, a gente vai pensar lá no caos político de Napoleão, né? Ali no sul da França, a Revolução. Então, o Estado estava passando ali por grandes terrores. E aí começa o estudo do ordenamento jurídico nesse mundo caótico. E como se aplica na sociedade as normas jurídicas vivendo nesse mundo caótico? Quando nós temos aí, não temos mais o direito à vida, que está todo mundo morrendo ao mesmo tempo, né? A revolução ali da burguesia, a presença e sempre da burguesia tomando ali todo o dinheiro da sociedade. Então, é esse caos e aonde começa esse estudo aqui desse conteúdo da sociologia, que a gente busca também dentro do nosso ordenamento jurídico. E aí, nós, como aplicadores do direito, o que a gente pode trazer dessa escola para a interpretação ainda hoje no nosso mundo jurídico, né? No nosso mundo como operador do direito? A gente vai buscar nela o conceito do que é justo. O que é justo conforme a lei. Então, é essa interpretação do que é justo e o que é injusto e de acordo com a lei. É lá que a gente vai buscar o conceito de justiça. E aí vocês vão lembrar que eu disse para vocês que o conceito de justiça ele é muito diverso. Por quê? Pode ser que para mim seja um conceito, para você seja outro. O que às vezes é justo para mim, para outro é injusto. Então, é esse parâmetro de justiça, é buscar um equilíbrio de justiça para a sociedade, para
nossa convivência social é que a sociologia vem aqui buscar com esse estudo. Aí também tem Bobbio, né, o Norberto Bobbio, que ele também coloca o formalismo jurídico como uma teoria particular do direito, que define como a moral e a economia. E aí a gente tem que começar a distinguir essa moral da economia, qual a eficácia dessa moral para o mundo jurídico. A economia interfere no nosso mundo jurídico, é claro que nós temos aí todos os fatores dentro do nosso mundo jurídico. E aí, quem foi adepto a esse formalismo jurídico, eles trazem sempre como determinado e clarificado o mundo das dúvidas acerca desse alcance, dessa distinção entre moral e economia. E o sentido da regra, a aplicação dessas regras, que não poderia ser modificado. Se lá matar alguém é crime, não tem nenhuma exceção. E hoje, no nosso mundo jurídico, é claro que há exceções. Se matar alguém, você matou com uma causa de excludente de ilicitude e legítima defesa. Tem exceção? Claro que temos. Temos exceção, sim. E tem que ter. Nada, a nossa regra ela não pode ser certa, determinada. O nosso mundo jurídico não é certo e determinado. No entanto, nós temos aí as regras do que é justo e do que é injusto. O que é justo para mim não é justo para você. E é nesse mundo que a sociologia e a filosofia têm que se preocupar com esse pensar aqui dentro do nosso contexto jurídico. E aí nós temos assim, alguns filósofos que desenvolveram em vários pensamentos, várias teorias. Se vocês forem procurar aí como material, tem bastante, mas isso eu vou deixar para vocês estudarem quando vocês forem estudar filosofia do direito. Eu só trouxe aqui o Yerg, que eu acho que ele é a teoria dele é o teologismo, é bem interessante, é um exemplo bem interessante aqui para nós no nosso ordenamento jurídico, dentro da nossa matéria, que ele desenvolveu a ideia da norma jurídica, que ela deve ser criada pensando na finalidade que ela deve ser alcançada. Então, pensando no direito, que ele tem uma função social da propriedade, do contrato e da empresa. Então, é você pensar que a norma que você criar, ela tem que ter eficácia na sociedade. A sociedade tem que utilizar aquela norma, porque senão, que validade tem você pensar todo num contexto social e criar uma norma a qual a sociedade ali não vai obedecer ou não tem necessidade para ela, já tem aqueles direitos garantidos de uma outra forma, que seja pelo costume, que seja pela moral, né? Então, para ele entende que a norma ela tem sim que ser criada com a finalidade de alcançar o que ela foi pensado, a função a qual ela foi criada. Para ele, o funcionalismo é a teoria mais ligada à sociologia do direito. Para ele, para a sociologia do direito ter aplicabilidade, tem que ter esse alcance de análise da sociedade. Então, para ele, o critério de finalidade é o que mais indica a direção da interpretação da nossa norma jurídica. É o buscar a aplicabilidade da nossa norma jurídica no caso concreto. E aí nós vamos ter vários outros sociólogos e filósofos que trazem outras correntes também. Alguns trazem como a jurisprudência um interesse muito relevante no nosso mundo jurídico positivo, que o juiz ele não tem a mera função cognitiva de obedecer à lei ali o que está escrito, e sim dele auxiliar e tentar interpretar o que o legislador quis fazer com aquela norma, buscando também uma analogia para construir novas normas ou novas situações que aquela lei não abarca. Que a analogia, lembra quando nós falamos sobre analogia, que ela também não se apoie só na literalidade do texto, que a gente possa valorar os interesses aqui da sociedade, o qual a ela foi inspirado. E aí, nesse sentido da jurisprudência trazer valores, a gente vai lembrar de quê? Do nosso sistema. Lembra que nós, aqui no Brasil, nós adotamos o civil law, mas quem adota o common law vai sempre utilizar essa escola que traz como fundamentos aqui valores as jurisprudências, que a jurisprudência é aqueles casos semelhantes que é adotado lá no nosso sistema
common law. Aqui para nós no civil law, não tem essa finalidade de aplicabilidade das nossas normas jurídicas. Aqui para nós o caso é de acordo com a norma e o juiz ele vai analisar sempre o que o legislador, é claro, interpretar o que o legislador ali ele tem, ele trouxe de conhecimento para a aplicabilidade dessa norma, tá bom? E essa quantidade de novas ideias sempre foram surgindo. Aí nós começamos lá no século XX já a falar do positivismo, já não era tão suficiente só o positivismo. Aí começa o pós-positivismo, a superação da legalidade, que aí nós tivemos várias fases, nós passamos ao direito também, a evolução do direito veio de normas, cumprir a norma seca e pura. Depois nós tivemos a normatização já começando a pegar um lado um pouquinho dos costumes da sociedade, aí já na divisão do civil law e do common law. Depois nós começamos ali o pós-positivismo, que começa a reconhecer os valores da sociedade, porque senão nós não teríamos ali eficácia dessa normatização. E isso foi com a evolução, com o caminhar da filosofia e da sociologia, que nós fomos passando aí essa evolução. E agora nós chegamos aí na nossa atividade. Eu vou ver se eu consigo mandar o material para vocês agora. Nós temos 3 questões, eu vou mandar aí no grupo para vocês. Espera aí que eu vou... E aí eu vou dar só 10 minutos para vocês, porque a gente tem que corrigir ainda, já são 9h40. Então, eu vou mandar no grupo o material da aula de hoje. É que o meu computador estava dando erro, eu não consegui mandar antes, mas agora ele está. Tá aí dentro do slide para vocês, são os 3 últimos slides, tá bom? Para vocês fazerem as atividades. São 3 questões que valem 100 pontos. E é a nossa chamada de hoje também. Podem fazer aí, tá? 10 minutinhos para vocês fazerem. Ó, vai começar no slide 29, tá? Quando vocês abrirem aí o slide, vai estar lá no slide 29, a primeira questão. São todas objetivas. Podem começar aí a fazer 10 minutinhos, são 9h40, 9h50, a gente encerra. Se vocês terminarem antes, vocês falam que aí a gente já corrige para encerrar o nosso estudo. E aí eu quero que vocês lembrem sempre qual a finalidade, então, da filosofia e da sociologia. Quando a gente pensar nas duas, qual a relação que ela tem para o direito? É importante ou não o estudo da filosofia do direito e a sociologia do direito? Claro que é muito importante, né? A filosofia, o fazer o pensar, aquele da discussão, de você querer sempre indagar o porquê da norma, porquê da aplicabilidade desse jeito ou não. Já a sociologia, ela vai trazer aqui o quê? O contexto social, o que aquela sociedade está fazendo para aplicar aquela norma, né? E se realmente está cumprindo essa normatização ou não. Façam aí as questões. Você acha que eu tô de...
Um minuto. Já terminaram? Terminamos? Terminei, professor. Não? Terminei. Agemiro, Arlete, vocês terminaram? Tá faltando a Luana hoje, né? A Luana hoje não tá na aula. Arlete, terminou? Acho que todo mundo abandonou, né? Só tá nós dois aqui. Tá todo mundo ou concentrado demais ou sumiu aí. Professora, Ó, eu também tô aqui. que bom. Eu também, Tá filosofando. É verdade. Aham. eu também tô aqui, mas é porque eu tô na 3 ainda, professora. Então termina aí. Vou dar mais 2 minutos para você terminar. É rapidinho. Eu tô aqui, professora, terminando. Quando termina, É porque travou aqui meu mouse e eu fiquei enrolada aqui. tá ótimo. Eu Então, nem vou tô dar mais terminando, um professora. tempinho aí para vocês pensarem. Professora, eu vou deixar para corrigir a 3 com vocês mesmo. Eu tô com uma dificuldade aqui. Tá bom. Então, vamos lá. A 3 é só fazer interligação aí. É facinho, facinho. Só conceito. Vamos corrigir. Daí que eu tô fazendo um Google Forms. Vamos lá, então? Para a gente encerrar aí nossa aula também. A questão número 1. Olha, a questão número 1 era super tranquila, né? O que vocês marcaram? Na questão número 1. O que é essa ciência aí que adveio da necessidade da afirmação do caráter social da condição humana como um conhecimento da sociedade para conservar, transformar, um estudo científico de organização, de funcionamento da sociedade humana e das leis fundamentais que regem essas relações sociais? Qual é essa ciência aí? Eu marquei a letra B, Sociologia, professora. Sociologia.
sociologia. Perfeito, sociologia. Ai, que bom que vocês aprenderam, tá vendo? Já tá demais. A número 2. A número 2 é fazer perguntas sobre essa natureza curiosa das regras e sistemas jurídicos. É uma das ocupações principais da filosofia do direito. Ela se ocupa desses aspectos mais gerais e abstratos do sistema jurídico e abre diversas correntes que os explicam de forma variada. Considerando o contexto, avalie as afirmativas a seguir. Diferentes escolas e correntes têm marcado ao longo do tempo a evolução do pensamento sobre o direito. Uma delas é a jurisprudência do interesse, tá certo? Tá certo. Tá certo, a gente acabou de falar sobre isso. A2, filosofia do direito e a teoria do direito são sinônimos? Não. Filosofia e do direito e teoria, nada a ver, né? Então essa já está errada. Incorreto, professora. Além de refletir sobre questões de justiça, a filosofia do direito auxilia a melhor solução para os chamados casos difíceis? Sim, está correto. Sim, auxilia. Esse é o papel da filosofia. Filosofia e sociologia do direito são matérias secundárias, não refletindo a real necessidade do direito? Foi isso que nós Não, estudamos tá hoje? errado. Então, não. Não. Então, a alternativa correta é a alternativa 1 e 3. É a alternativa C. 1 e 3. Isso. É a letra C, a alternativa aí. Aí a questão número 3, ela vem falando sobre a filosofia, que tem como papel, como principal função, refletir sobre como obter decisões mais justas por meio de reflexões e questionamentos. Entretanto, não se ocupa somente com questões de justiça, possui outras pautas de tamanha importância. Levando em consideração essas outras preocupações da filosofia, faça a associação dos conceitos. E aqui ele quer saber exatamente qual é o conceito. Estudo da história e eficácia jurídica. Quando a gente pensa nisso, nós estamos falando de quê? Da culturologia. É a culturologia que estuda aqui a história e a eficácia da nossa norma jurídica, né? A segunda aí é a compreensão conceitual do direito. Quem que é que compreende aqui o direito? É a número 1 aí, a ontogonoseologia. Isso aqui só são estudos, ciências que estudam alguma coisa. E a 2 estuda a origem, a estrutura e os métodos e a validade do conhecimento. É a matéria a qual nós falamos hoje, a metodologia da epistemologia. Ela que estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade desse conhecimento. E o último aí estuda o fundamento da ação eticamente correta. É a deontologia. Isso daqui para o nosso estudo em questões de direito, eu não vejo tanta importância, mas como é uma questão do livro de vocês, eu trouxe para vocês analisarem aí. Então, a nossa alternativa aí é qual? A letra C. 1, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3. É a letra C, é a nossa resposta correta aí. Caramba, e a gente falou tanto, porque falta 2 minutos para as 10. Mas rendeu nossa aula hoje, né? Passou muito rápido. Passou, não passou? Como passa rápido nossa aula? E olha que eu falei muita coisa para vocês hoje. Só vi o Setembrino anotando aí, ó. Anotou muita coisa aí. Muito bom estar com vocês. Até semana que vem. Aí, façam os exercícios. Vou converter o caso prático lá do AVA para vocês fazerem lá dentro, tá? Encontro 10. Eu mando no grupo quando eu terminar. Eu vou tirar um print do AVA e mandar no grupo para vocês. Que aí é para a nossa aula na próxima terça-feira. É o prazo para vocês entregarem. Vou abrir o prazo lá dentro e ficar lá dentro também. Tá certo. Tá ok? Tá bom. Tá ok, professor. Tá ok, professora. Tá ok. Tá bom. Muito bom ter vocês aqui. Até terça-feira, se Deus quiser. Obrigada Até pela, terça-feira, professora. Até terça, Tchau. Até. obrigada Tchau. pela excelente aula, professora. Até terça. Que bom. Hoje eu Tá. gostei, foi muito boa. Ah, Eu que também bom. gostei muito. A gente Verdade. filosofou muito hoje, né? Foi, verdade. Ai, Tá bom. Boa noite Tá a todos. Boa noite, professora. boa noite. Tchau para vocês. Tchau, Boa noite, gente. Boa pessoal. noite. Deus.
Boa noite, até terça-feira.